Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Ensina-me a Viver, do Colin Higgins. Eu ia falar Harold e Maude porque o nome original do livro, da peça, né? Na verdade é Harold e Maude, que é o nome dos personagens principais. Mas eu achei bem melhor esse título brasileiro que colocaram, Ensina-me a Viver, pela história. Eu vou falar um pouco da história. Bom, assim, o Harold é um rapaz de 20 anos, bem abastado, que ele tem, assim, como hobby, vamos dizer assim, o que ele gosta de fazer é encenar suicídios para assustar as pessoas, principalmente a mãe dele com quem ele mora. Então, tipo, ele encena vários suicídios durante o livro, tipo, finge que se enforca, assim, finge que se afoga. A mãe já tá tão acostumada que ela olha assim, né, não dando muita, assim, tipo, atenção. Mas ele vai num psiquiatra, sabe? Por causa disso, né? Ele fala pro psiquiatra que ele já teve 15 encenações de suicídio. E outro gosto, Maria peculiar que ele tem, além dessa, que é bastante peculiar, em enterros. Ele vai em enterros de pessoas desconhecidas, fica lá durante todo o enterro. E logo ele tá lá, ele olha assim uma senhora debaixo de uma árvore comendo umas frutas. Daí ele é a Maud, né? Ele ainda não conhecia ela, ele achou estranho, né? Porque ela parecia meia alheia ao que estava acontecendo, assim, mas daí eles acabam se conhecendo e ele descobre que ela também vai em enterros, mas não por motivos tão mórbidos quanto ele, por essa atração à morte que ele tem, mas porque ela tem, na verdade, um grande amor à vida. Ela fala até que a vida é assim, nascimentos e mortes, né? Então, tipo, ela não vai assim porque ela quer morrer, né? Mas ele já tem um gosto mórbido, tanto que ele vai no psiquiatra. Então, assim, ele conhece ela, daí os dois, ele conhece ela mais, assim, ele convida para ir na casa dela e ela tem, assim, um molho de chaves que o marido dela deixou para ela, que ela pode pegar e abrir vários tipos de carro e sair, assim, ligar e sair andando. Então ela tá lá com ele no enterro e ela pega o carro do padre e sai, assim, sabe? Então daí ele fala pra ela que as pessoas vão ficar chateadas, né, quando tu faz isso, né? Daí ela não liga muito para essas coisas de bens materiais. Ela tem a casa dela com algumas coisas que ela coleciona e tal, mas ela não é apegada, ela é bem diferente dele, assim, tipo, que pensa muito em morte, assim, tipo, na própria morte. Uma coisa que ela faz, assim, que ele acha bem interessante, que ela diz que ela entrava nas lojas de pássaros, assim, que vende ração e abria as gaiolas e soltava todos os canários, né? Então, daí eu acho interessante porque eu também não gosto de pássaros em gaiolas, e minha avó tem pássaros em gaiolas, assim, tipo, eu acho triste, né, eles poderem voar e passar a vida na gaiola. Bom, então ela fazia isso e a mãe dele começa já a achar que de repente é a hora dele se casar. Ele tinha que achar uma namorada e casar para ele parar de ficar encenando esses suicídios. Então ela pega e vai a uma agência de namoro, né? E ele, lógico que ele não queria, ela diz que ele vai conhecer namoradas que elas vão vir na casa dele. E então começam a vir as moças, assim, vem uma moça e ele já tá preparado uma encenação de suicídio para espantar a moça. Ele pega e encena um suicídio que ele põe fogo num boneco que seria para ser ele, como fosse ele mesmo, né? E ela sai correndo, gritando. Então, tipo, tem outra moça também que ele encena o suicídio, ele espanta elas. E ele, conversando com a Maldi, ela é uma senhora de 80 anos, me esqueci de dizer. Ela fala que ela foi casada, né? Tipo, o marido dela morreu faz muito tempo. E ele tem novas experiências com ela, por exemplo, eles dois fumam maconha misturada com papoula dele, falou que não fumava, ela falou, não, mas isso aqui é diferente, é maconha com papoula, né? Então ele tem novas experiências, ele começa a viver a simplicidade nas coisas bonitas da vida, não, a felicidade das coisas simples da vida, e ele parece que começa assim a ganhar até um amor à vida quando
ele vai, assim, tipo, conhecendo mais a vida da Maud. E então a mãe dele acha que não, que tá na hora dele mudar, e daí manda ele conversar com o tio Victor dele, que é um tio do exército, acho que ele tem que ir pro exército. Então ele, com a ajuda da Maud, ele consegue fazer com que o tio veja que ele não é apto pro exército. Então, tipo, com a ajuda dela, eles bolam um esquema ali maluco pra fazer com que ele não seja, que ele seja visto como uma pessoa que não é pra estar no exército, né? Daí o tio dele dispensa ele. Um dia ele tá com a Maud e ele olha na mão dela uma tatuagem com uma numeração. Daí que ele vê que ela era uma pessoa que esteve em campo de concentração, porque aquelas, mas ele não fala nada pra ela, sabe? Ele fica quieto porque ele, às vezes ela lembra de coisas do passado e ela enche os olhos de lágrimas, né? Então, tipo, esteve em um campo de concentração, né? Que ela tem aquela tatuagem que provavelmente era em Auschwitz, que eles tatuavam as pessoas com uma numeração. Então, daí aos poucos dessa amizade, assim, nada convencional, começa a surgir um amor menos convencional ainda, entre um rapaz de 20 anos e uma senhora de 80. Então, tipo, daí ele começa aos poucos, né? Eles dão um beijo, então, tipo, daí as pessoas falam, um rapaz de 20, uma senhora de 80. Hoje em dia, a nossa hipocrisia, na verdade, até eu também penso assim, a gente olha assim com um jovem, com uma pessoa bem mais velha, já pensa que tem dinheiro envolvido. Mas aqui na história dele, ele mostra como começou o amor. Na verdade, é ele que é abastado, né? Não a Maud. Então, tipo, como começou o romance, foi bem aos poucos, ele começou a gostar dela, principalmente por causa da personalidade efusiva dela, que é totalmente diferente dele. Então, tipo, ele começou a gostar dela por causa disso e começou a surgir esse amor. Ele dizia, ele botou um presente pra ela que ele tava escrito que Harold ama Maud. Ela falou em Maud ama Harold. Então, tipo, começou a surgir aos poucos. E então, tipo, aqui eu acredito que realmente foi um amor que não foi por interesse, né? Porque ela não era rica e aqui, tipo, que geralmente, né, quando tem o pessoal bem mais jovem com bem mais velha, o mais velho tem dinheiro, né, para oferecer, e o mais jovem a beleza e a juventude. Bom, mas aqui geralmente, né, são casos assim de interesse, né? Ser honesto, mas assim, aqui não. Nessa história é muito bonita, realmente tu vê que é o amor. Ele tá realmente apaixonado, ele quer casar. Ele fala pra mãe dele que vai casar. Daí ele mostra a foto da noiva dele, da Maud, e ela pensa, tu tá brincando comigo, né? Daí ele fala que ela tem 80 anos, ela fala assim, tu vai casar com uma minha nora tem 80 anos, ela manda várias pessoas falar com ela, com ele, o padre, o psiquiatra, o tio Vitor do exército. Daí eles falam, me lembro que o psiquiatra fala assim, geralmente o complexo de Édipo, o homem quer casar como a própria mãe, vê na mulher a própria mãe. Mas você quer casar com a própria avó. As pessoas todas têm uma ideia ruim disso, falam até que o corpo de uma mulher de 80 anos é meio diferente, né? Tipo, eu fico falando coisas que não convencem ele. Ele quer casar com a Maud e ele comprou até um anel. Então, tipo, assim, é uma história de amor muito bonita e verdadeira aqui. Não tem interesse nenhum e eles aos poucos ele vai se apaixonando. E só que o filme tem uma crítica ao fim. Eu não vou falar o que acontece no final, mas eu não gostei do final. Tipo, da outra vez que eu li eu também não gostei. Eu assisti o filme, vou falar depois um pouco do filme e também não gostei. Eu acho que apesar de eu tava pensando ontem que apesar de o final assim ser uma coisa assim triste, a Maud conseguiu mudar muito o Harold, porque ele já não ia em enterros, não encenava suicídios, ele ganhou tipo uma coisa nova que é assim um apego à vida e às coisas simples da vida. Então, tipo, ela teve um papel importante na vida dele, bastante importante, apesar do final. Que o final eu não gostei. Mas assim, vou falar sobre o filme. O filme, esse foi lançado em 71 e o filme também.
Então, não, eu acho que acho que o livro foi um pouco antes. E tem esse filme que tem aqui, ó, os atores que fazem a Maud e o Harold. Eu gostava de enfeitar meus livros, né, gastar tinta na impressora. Então, tipo, no filme é bem fiel ao livro, sabe? Inclusive eu tô assistindo o filme de novo, mas não consegui terminar ainda. E então o filme é de 71, muito bom também. Se você conseguir assistir também, ler o livro e assistir aqui os dois, o Harold e a Maud, no primeiro beijo. Então, tipo, fica a dica, né, do filme e do livro. O filme Ensina-me a Viver, tem o mesmo nome também. Em inglês é Harold e Maude. Mas é um livro que eu gostei, né? É um livro que eu gostei bastante, só não gostei do final. Eu achei que podia ser diferente, mas... Então é isso, dá um like. Tchau.